Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos continuar a nossa aula de ecologia. Bora nessa? Hoje nós vamos falar de cadeias alimentares, níveis tróficos, teias alimentares e pirâmides ecológicas. Olha só, cadeias alimentares, pessoal, também conhecidas como cadeias tróficas, correspondem aí à sequência linear de transferência de matéria e energia em um ecossistema, tá? Nessas cadeias alimentares, um ser vivo serve de alimento para outro, tá? E elas são sempre unidirecionais, ou seja, vão se iniciar sempre nos produtores e seguir pelos consumidores, ok? Nessas cadeias também nós podemos ter aí a representação dos decompositores, que são os organismos que são responsáveis aí por decompor os organismos após a morte, tá? Então, normalmente eles decompõem a matéria orgânica morta, beleza? Deixa eu só deixar isso bem claro para vocês, unidirecional. O que quer dizer isso? É que sempre, pessoal, essas cadeias alimentares vão seguir uma sequência, tá? Saindo aqui dos produtores, passando pelos consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e assim sucessivamente. Poxa, professor, eu ainda nem sei o que é produtor, consumidor, decompositor. Me explica isso agora. Olha só, os produtores são os organismos capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, são seres autótrofos ou autotróficos, como vocês preferirem. Quem são eles, professor? As algas, as plantas e as cianobactérias, tá? Então, esses organismos aqui produzem o próprio alimento através da fotossíntese ou até mesmo da quimiossíntese, beleza? Eles estão na base das cadeias alimentares. Como eu disse, ó, as cadeias alimentares são unidirecionais e sempre se iniciam pelos produtores. Tranquilo, né? Bom, os consumidores, pessoal, são os organismos que necessitam alimentar-se de outros organismos, ou seja, são seres heterotróficos ou heterótrofos, tá? Então, os consumidores, eles são classificados aí de acordo com o grupo que eles vão se alimentar. Então, veja, o consumidor primário é aquele que se alimenta dos produtores, o consumidor secundário é aquele que se alimenta do consumidor primário, o consumidor terciário é aquele que se alimenta do consumidor secundário, o consumidor quaternário é aquele que se alimenta do consumidor terciário e assim sucessivamente, beleza? Olha só, em alguns casos, os consumidores primários, eles podem se alimentar tanto dos produtores, que são os herbívoros, tá? Quanto dos consumidores. Então, nesse caso, ele vai ser chamado de onívoro, tá? Quando um consumidor, ele se alimenta tanto de produtores quanto de consumidores, eles são chamados de onívoros, tá? Mas, de forma geral, os consumidores primários, eles são sempre herbívoros. Tranquilo? Então, vamos seguindo. Então, os decompositores, quem seriam? Os fungos e as bactérias, tá? Esses fungos e essas bactérias são chamados de decompositores porque realizam a decomposição. E o que seria isso, professor? Um processo no qual esses organismos se alimentam, tá? Se alimentam, entre aspas, é um processo no qual esses organismos obtêm a energia necessária para a sua sobrevivência da matéria orgânica morta, ou seja, dos organismos que morreram. Então, eles vão lá, decompõem esses organismos e acabam, nesse processo, devolvendo ao meio ambiente importantes substâncias. Então, por isso, eles são importantes aí na ciclagem de nutrientes do ambiente. Tá? Então, eles devolvem algumas substâncias para esse ambiente que vão ser aproveitadas, inclusive, pelos produtores. Tá bom? Então, vejam só, bora lá dar uma resumida aí nessas cadeias alimentares para vocês entenderem melhor. Na base da cadeia alimentar, nós temos quem? Os produtores. Tá? Então, no caso aqui, por exemplo, nesse exemplo, em A, nós temos aqui uma planta, né, que produz o próprio alimento através da fotossíntese, utilizando a energia do sol. Não é isso? Então, o consumidor primário é esse gafanhoto aqui, que vai se alimentar de quem? Dessa planta, beleza? Depois, esse gafanhoto, que é o consumidor primário, um herbívoro, ele vai servir de alimento para esse sapo. Então, esse sapo, ele é considerado o quê? Um consumidor secundário, porque ele está se alimentando do consumidor primário. Depois, nós temos aqui o consumidor terciário, que é essa cobra que vai se alimentar do consumidor secundário, o sapo. Tá? Nós temos ainda aqui o consumidor quaternário, que é essa águia, que vai se alimentar dessa cobra, que é o consumidor terciário. Tranquilo, né, gente? Então, essas são as cadeias alimentares.
elas compreendem uma sequência unidirecional, ou seja, saindo do produtor em direção aos consumidores, tá bom? E aí nós vamos ter também aqui a representação dos decompositores, né, que podem decompor qualquer um dos grupos aqui. Podem decompor os produtores ou qualquer um dos consumidores. Nem sempre os decompositores serão aí incluídos nessas cadeias alimentares, tá bom? Porque, na verdade, a cadeia compreende aqui, basicamente, nessa relação entre os produtores e os consumidores, tá? A gente sabe que os decompositores, eles vão decompor qualquer um dos grupos, independente de ordem, beleza? Aqui eu tenho mais um exemplozinho na animação, já já a gente fala sobre ela aí quando ela reiniciar, tá bom? Então, veja, ó, vamos acompanhar aqui, vamos tentar identificar aí quais são os consumidores primários, secundários, terciários e quaternários aí. Vejam só. Vai iniciar. 1, 2, agora. Olha só, gente. Imagine que esse mosquito está se alimentando da seiva de uma árvore. Então, ele é o consumidor primário, né? A árvore é o produtor. Então, ó, o lagarto se alimentou do mosquito, que era o primário, então o lagarto secundário. A ave se torna o consumidor terciário, não é isso? E agora aí, ó, a onça, o consumidor quaternário. Então, veja, ó, a cadeia alimentar corresponde a uma sequência no qual um ser vivo serve de alimento para o outro. Tranquilo, né? Então, vamos seguindo. Aqui mais alguns exemplos, vocês acompanharem aí, né? Então, aqui nós temos alguns organismos aquáticos, cianobactérias e algas, que vão servir de alimento aqui para esse camarão, que vai servir de alimento para esse pinguim, que serve de alimento aqui para esse leão marinho, beleza? Aqui também, ó, o milho serve de alimento para o rato, consumidor primário, que serve de alimento para a cobra, consumidor secundário, que serve de alimento para a coruja, que é o consumidor terciário. Tranquilo? Ó, vejam, sempre uma sequência linear. Aqui também é uma sequência linear, tá, gente? Eu só botei mais embaralhado aqui, mas está na mesma linha, ó. O produtor servindo de alimento para o consumidor primário, que serve de alimento para o consumidor secundário, que serve de alimento para o consumidor terciário. Beleza? Bom, gente, a posição que cada ser vivo ocupa na cadeia alimentar recebe o nome de nível trófico. Então, veja, ó, os produtores vão ser chamados, ó, aqui esses produtores, a planta, aqui essas algas, esse milho, serão chamados sempre de primeiro nível trófico, tá? Já os consumidores primários, ó, no caso aqui o camarão, esse rato, esse gafanhoto, vão ser chamados sempre de segundo nível trófico, tá? O segundo nível trófico corresponde aos consumidores primários. O terceiro nível trófico será sempre o consumidor secundário. No caso aqui, ó, o pinguim, a cobra e aqui o sapo, tá? E o quarto nível trófico corresponde sempre ao consumidor terciário. Então, aqui nós temos, ó, consumidor terciário, o leão marinho, aqui nós temos a coruja, e aqui nós temos a ave de rapina. Professor, não existe quinto nível trófico, não? Depende. Se na sua cadeia alimentar tiver ainda um consumidor quaternário, sim, o quinto nível trófico será aí do consumidor quaternário. Beleza? Então, ó, no exemplo aqui, ó, primeiro nível trófico, a plantinha, que é o produtor. Segundo nível trófico, o rato, que é o consumidor primário. Terceiro nível trófico é a cobra, que é o consumidor secundário. E o quarto nível trófico é o gavião, que é o consumidor terciário. Tranquilo, gente? Então, vamos seguindo. Agora a gente vai falar das teias alimentares, que são muito parecidas com as cadeias alimentares, tá bom? Essas teias alimentares, pessoal, na verdade, elas compreendem aí a conexão de diferentes cadeias alimentares em um ecossistema, tá? Elas não apresentam um fluxo unidirecional como as cadeias alimentares. Isso porque um mesmo organismo, ele pode apresentar diferentes hábitos alimentares, ou seja, eu tenho um organismo que pode se alimentar tanto de um produtor, quanto de um consumidor primário, ou de um consumidor secundário, certo? E esse mesmo organismo, ele também pode, então, nesse caso, ocupar diferentes níveis tróficos, né? Então, ele pode ocupar o nível trófico de consumidor primário, o nível trófico de consumidor terciário, enfim,
Então, na verdade, gente, essas teias alimentares, elas vão apresentar grandes ramificações, tá? Então, veja aqui, ó, a gente vai ver várias ramificações, certo? E elas, na verdade, vão representar melhor as relações de alimentação que existem no ecossistema. Vejam só, aqui nós temos a grama funcionando como produtor, o primeiro nível trófico, né? Essa grama vai servir de alimento aqui, ó, para esse coelho, que seria o segundo nível trófico, né? Que é o consumidor primário, e esse coelho, ele vai servir de alimento tanto para a raposa, quanto para o gavião, certo? Então, aqui, ó, nós temos aqui uma ramificação, ó, esse animal aqui servindo de alimento tanto para a raposa, quanto para o gavião. Mais complexo que essa relação aqui, que é mais simples, é essa daqui, ó, vejam só, a grama, ela vai servir de alimento para o gafanhoto, tá? Então, a grama é o primeiro nível trófico, o gafanhoto é o segundo nível trófico, consumidor primário, e esse gafanhoto, ele vai servir de alimento para o sapo, né? E o sapo vai ser, então, o terceiro nível trófico, que é o consumidor secundário. Esse sapo, ele vai servir de alimento para a, a coruja, certo? Mas esse sapo, ele também vai servir de alimento para a cobra, ok? E olha, esse gafanhoto, ele serviu de alimento para o sapo, mas ele também serve de alimento para a ave, certo? Para esse passarinho, que serve de alimento para a cobra. Então, veja, ó, as cadeias alimentares, elas vão se misturar, elas vão se ramificando. Ó, a cobra aqui vai servir ainda de alimento para a águia. Então, veja, né, as teias alimentares são cadeias, tá? São um conjunto de cadeias alimentares ali daquele ambiente, tá? Que representam melhor ali as relações de alimentação daquele ecossistema, certo? Visto que, né, diferentes organismos vão ter também diferentes hábitos alimentares e podem pertencer a diferentes níveis tróficos. Fechou? Aqui tem mais um exemplozinho, né? Ó, o milho aqui produtor, servindo de alimento para o pinto. Ó, o pinto serve de alimento para a águia, serve de alimento para a serpente, serve de alimento para o gambá. Tá bom? Olha só a serpente aqui, a cobra. Ela vai pertencer a várias cadeias alimentares aqui, ó. Ela se alimenta do pinto, ela se alimenta do gambá, ela se alimenta do sapo, ela se alimenta do coelho e ela serve de alimento para a águia. Então, veja, ó, há uma grande ramificação aqui, ó. As setas, elas não estão indo simplesmente em um único sentido. Ó, essa seta está vindo para cá, está vindo daqui, enfim, ó. As teias alimentares representam melhor essas relações do ecossistema. Fechou? Bom, gente, essas relações aí, essas cadeias, essas teias alimentares, elas são importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico do ambiente, tá? Então, à primeira vista, né, a gente pode até achar cruel um animal comer uma planta ou mesmo matar e comer outro animal, né? Muita gente, eu já vi minha mãe mesmo faz sempre essas caretas e eu costumo brincar com ela dizendo que não tem nada. Muitas vezes, né, acham terrível, né, o gavião ir lá e comer o pinto. Ou então o leão está vendo um vídeo na TV de um leão lá comendo uma zebra, por exemplo, né? Mas isso é natural, isso é importante para o equilíbrio ecológico, tá? Sem essas relações, ocorreriam grandes desequilíbrios no ambiente e talvez esse ambiente deixasse até de funcionar, deixasse de existir, tá? Então, né, essa relação aqui, apesar de às vezes parecer estranha, cruel, não, ela é importante para o meio ambiente, tá? Esse predador aqui vai fazer com que a quantidade dessa presa aqui se mantenha no nível, tá? A quantidade ideal para aquele ambiente, tá? E nesse caso, é importante porque caso tenha um grande número desse animal aqui, o número de produtores diminua demais, né? Porque eles vão se alimentar. Então, se tiver muitos, vai acabar as gramíneas. Então, esse animal é importante, equilibrando a quantidade desse, que vai equilibrar a quantidade de produtores, tá bom? Então, esse equilíbrio ecológico, essas relações, elas são importantes, tá bom? Por exemplo, a inclusão de algumas espécies exóticas em um ambiente podem também causar desequilíbrios. Então, é terrível essa situação de trazer um animal lá de um outro continente, de um outro país, para o nosso ambiente, porque esse animal que chega aqui, ele pode causar desequilíbrios, ele pode se reproduzir demais, ele pode acabar mudando o ambiente, eliminando alimento, enfim.
né? Da mesma forma, a extinção de uma espécie que é nativa daquela região causa desequilíbrio, né? Se uma espécie deixa de existir, ela era um consumidor, né? O que é que acontece? Esse produtor, ele vai se reproduzir demais e vai se propagar demais no ambiente. Da mesma forma, se esse produtor deixa de existir, vai influenciar em toda a cadeia, porque os consumidores não vão ter mais esse alimento, tá certo? Então, importante demais esse equilíbrio da natureza. Bom, gente, agora vamos falar das pirâmides ecológicas. O que são pirâmides ecológicas? São representações gráficas da estrutura trófica de um ecossistema, tá? Isso que a gente falou aqui, ó, agora essas relações aqui, né, essas cadeias, essas representações da alimentação, agora elas vão ser representadas através de gráficos, só isso, tá? Então, nós vamos ter pirâmides ecológicas, de número, de biomassa e de energia, tá? E nessas pirâmides nós vamos ter ali as representações dos produtores seguidas dos consumidores. Sempre, desculpa, os produtores estarão na base, tá? E os consumidores acima dos produtores. Então, os consumidores primários, secundários e terciários, assim sucessivamente, ok? As pirâmides ecológicas de números, elas podem ser de dois tipos, as pirâmides diretas e as pirâmides invertidas, tá? Nessas pirâmides, são indicados quantos indivíduos existem em cada nível trófico. Por exemplo, aqui na pirâmide direta, nós estamos vendo que nós temos 1.000 gramíneas suficientes para alimentar 200 lagartas, tá? Que são os consumidores primários. Então, essas 200 lagartas, elas servem de alimento para 20 pássaros, que são os consumidores secundários. Então, veja, gente, essa pirâmide, ela é direta porque a base é maior com relação às outras partes da pirâmide, tá bom? Então, ó, são necessários mais produtores para alimentar os consumidores. A pirâmide invertida é quando a base ela é menor que as outras partes da pirâmide. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, nós temos menos produtores suficientes para alimentar mais consumidores. Então, aqui nós temos 2 árvores grandes, suficientes para alimentar 200 lagartas, que são suficientes para alimentar 20 pássaros, tá bom? Então, essas são as pirâmides de números. Traz a quantidade de indivíduos em cada nível trófico, ó, 2 produtores, 200 consumidores primários, 20 consumidores secundários. 1.000 produtores, 200 consumidores primários, 20 consumidores secundários. Tranquilo? Pirâmide de biomassa indica a quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico, certo? Quantidade de matéria orgânica, pessoal, biomassa, ó. Essa biomassa, ela é expressa em massa do organismo por unidade de área, quilograma por metro quadrado ou grama por metro quadrado. Vixe Maria, professor, melhora isso daí, ó. Vamos para o gráfico. Ó, nesse exemplo aqui, importante dizer logo, na pirâmide de biomassa, nós temos também a pirâmide direta e a invertida. Já sabe, né? A pirâmide direta é aquela no qual a base é maior com relação às outras. Na pirâmide invertida é quando a base ela é menor com relação às outras, ok? Bom, então, aqui na pirâmide direta, nós vamos ter, ó, nesse exemplo, 8 toneladas de alfafa, que é um capim, suficiente para sustentar 1 tonelada de bezerros. Então, 8 toneladas de alfafa de produtores são necessários para alimentar aí 1 tonelada de consumidores primários aqui de bezerros, certo? Essa 1 tonelada de bezerros, ela é necessária para alimentar um adolescente de 47 quilos em 1 ano, tá? Gente, essa análise aqui, esse exemplo, é baseado em 1 ano. Ou seja, são necessários 8 toneladas desse produtor para alimentar 1 tonelada desse consumidor primário, e é necessária essa tonelada de consumidor primário para alimentar esse consumidor secundário. Isso em 1 ano, tá bom? Então, veja, ó, é uma pirâmide direta, porque nós temos aqui uma maior quantidade de produtores na base, suficientes para alimentar os consumidores, assim, tá?
Aqui, né, a mesma coisa, né, então teríamos menos produtores aqui para alimentar mais consumidores primários e alimentar os consumidores secundários. Show? Aí a gente fala agora da pirâmide de energia, tá? A pirâmide de energia, ela indica a quantidade de energia distribuída em cada nível trófico. Gente, olha só, conforme vai se passando dos produtores para os consumidores primários, dos consumidores primários para os consumidores secundários, dos consumidores secundários para os consumidores terciários, ocorre perda de energia, ocorre diminuição dessa energia ao longo da pirâmide, tá? Então, nesse caso, não há a formação de pirâmides invertidas, só há pirâmides diretas. Porque, ó, aqui tinha mais energia, quando passou para cá, vai diminuir sempre a energia. Quando passa para cá, vai diminuir a energia de novo. Então, a pirâmide sempre vai ter essa estrutura aqui. Beleza? Então, isso aqui eu já falei, né? O fluxo de energia através da cadeia alimentar diminui em direção aos níveis tróficos mais altos, né? Porque parte da energia é incorporada em cada nível trófico e outra parte é dissipada em forma de calor. Eu vou deixar isso mais claro na próxima imagem, tá bom? Olha só, gente, quanto mais curta for a cadeia alimentar, mais energia será aproveitada. Isso, ó, se a pirâmide for só essas duas aqui, formada por essa, a cadeia alimentar for formada só pelo produtor e o consumidor primário, veja, ó, eu vou ter mais energia aproveitada. Agora, se ela tem várias camadas, ó, no final vai ter menos energia ainda, né, vai ser pouca energia aproveitada, tá bom? Então, os produtores sempre armazenam a maior quantidade de energia. Por isso, né, nós temos aí sempre uma pirâmide direta, no caso das pirâmides de energia. Beleza? Então, para a gente fechar a aula de hoje, vamos fazer um resumão, né? No caso aí das pirâmides ecológicas e cadeias alimentares, claro. Então, olha só, nós temos aqui na base das cadeias alimentares, né, os produtores. Esses produtores, eles sempre armazenam a maior quantidade de energia, porque, olha só, eles vão produzir o próprio alimento, né, através aí da energia solar, e nesse caso, quando eles produzem, eles vão produzir grande quantidade, uma parte dessa energia que eles produziram, eles vão liberar para o ambiente na forma de calor, tá? Nas atividades que eles vão realizar. Mas a maior parte fica armazenada. Então, parte dessa energia armazenada vai passar para o segundo nível trófico, que é a dos consumidores primários. Então, esse consumidor primário, ele se alimentou do produtor, né? Ele vai armazenar parte da energia obtida desse produtor no corpo e outra parte ele vai liberar para o ambiente, certo? Então, aqui, ó, ocorreu perda de energia, certo? Beleza. Agora, esse consumidor primário, né, ele vai servir de alimento para o consumidor secundário, que vai ser o terceiro nível trófico. Esse consumidor secundário, ele vai armazenar parte da energia que ele obteve aqui do consumidor primário, e a outra parte ele vai liberar para o ambiente na forma de calor. Ou seja, a energia armazenada aqui é menor do que a energia armazenada aqui, que é menor do que a energia armazenada aqui. Tá bom? Então, aqui nós temos o primeiro nível trófico, produtor, aqui nós temos o segundo nível trófico, consumidor primário, e aqui nós temos o terceiro nível trófico, o consumidor terciário. Beleza? Massa demais, né? Então, olha só, e aqui nós temos a ação dos decompositores, né? Quando esses organismos morrem, esses decompositores entram em ação. Eles vão obter energia a partir dessa matéria orgânica morta, e nesse processo eles vão devolver nutrientes para o ambiente. Isso é perfeito, a combinação perfeita. Né? Esses nutrientes que vão ser disponibilizados aí no ambiente vão servir, inclusive, aí para os produtores, né? Então, eles fazem a ciclagem de nutrientes, ou seja, nada se perde na natureza. Tudo se transforma. Olha a física aí. Beleza, gente? Então, é isso. Grande abraço. Tamo junto. Até a nossa próxima aula.